Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um Labuta Podcast, hoje com Marcílio Rubens, ele que hoje ele é o presidente da OAB e também tem outras labutas e vai compartilhar um pouco da experiência que ele tem conosco hoje. Prazer, meu amigo Toninho. Muito obrigado pelo convite. E eu espero que tanto para você quanto para qualquer das pessoas que eventualmente venha acompanhar o nosso bate-papo aqui, eu possa terminar o que a gente vai começar agora, deixando alguma coisa melhor na vida dessas pessoas. Tenho certeza que a sua história tem muito para compartilhar e muito a agregar ao pessoal. Marcílio, antes, a gente estava conversando que você não é filho de Petrolina. Você nasceu aonde? Eu sou natural de Sertânia, Pernambuco, que, a bem da verdade, né, eu fui parido em Sertânia, mas eu fui criado até os 7 anos de idade em um sítio chamado Sítio Caruá, que é um sítio que fica a 25 quilômetros da cidade de Monteiro, Paraíba, que é a cidade que faz divisa com Sertânia. Sim. E embora esse sítio fique a 25 quilômetros de Monteiro, e geograficamente ele esteja mais próximo de Monteiro do que do município vizinho, que é Iguaracy, esse sítio ele pertence ao município de Iguaracy. Então, minha mãe estava grávida nesse sítio, foi para a cidade de Sertânia apenas para me parir. Então eu digo, sou natural de lá, mas eu sou filho do Caruá mesmo, do sítio. E minha família toda é da área rural. E quando eu tinha mais ou menos essa idade, 6, 7 anos. Bem pequeno. A gente, como quase toda família nordestina, né, que mora na área rural, em tempos de dificuldade, migra para os grandes centros para buscar alternativa de trabalho. Então, nessa época, Petrolina já era considerado um grande centro? Então, Petrolina não. E meus pais foram primeiro para São Paulo. Certo. E aí passaram 2 anos lá em São Paulo conosco. Lá nasceu minha terceira irmã. Né? Vocês são quantos filhos? Somos 3. Você e mais... Eu sou o mais velho dos 3. E eu tenho mais 2 irmãs. A do meio chama-se Maria Alice. E hoje ela não mora aqui em Petrolina, mora em Recife. Ela fez engenharia química lá e lá mesmo casou, permaneceu. Criou suas raízes. Isso. E essa minha terceira irmã, que foi a que nasceu em São Paulo, que chama Simone. E ela também foi a Recife para estudar à época, fez fonoaudiologia, mas voltou para Petrolina, casou-se e hoje mora aqui em Petrolina. E aí, nessa época, quando nós passamos esses 2 anos em São Paulo, foi quando minha mãe teve a minha irmã caçula, Simone, e logo em seguida a gente voltou para o sítio. A dificuldade lá, meu pai ficou desempregado e aí nós tivemos que voltar para o sítio. Passamos mais 8 meses no sítio e aí foi quando meu avô, que já havia vindo para Petrolina, convidou meu pai para vir para trabalhar. Ele veio e 2 meses depois nós viemos para cá também. Sempre atrás da labuta de melhorar a vida, né? Sim. E aqui teve uma situação interessante na chegada da gente. Minha mãe é professora primária e à época, na chegada dela aqui, ela teve muita dificuldade em encontrar trabalho. E ela veio conseguir um trabalho como professora em um local que à época era distrito de Petrolina, Dormentes, que posteriormente viraria cidade, mas à época era distrito de Petrolina. E aí a gente foi para lá, para Dormentes, porque minha mãe precisava trabalhar lá. Em razão da distância, a gente teve que permanecer lá. E como nós não tínhamos dinheiro para custear uma casa de aluguel, nós passamos a morar dentro de uma sala de aula da escola. Então, a gente improvisou, usava a sala de aula e a estrutura da escola como moradia também. Vocês aproveitaram a estrutura que a escola tinha e a situação para ficar lá nesse Transformamos tempo. Uma das salas de aula em casa, né? Ficávamos lá. Meu pai trabalhava fazendo alguns bicos, né? Viajando às vezes com meu avô, que era um caixeiro viajante, um comerciante. Caixeiro seria? Alguém que viaja para comercializar, né? De um lugar para outro. Então, meu pai às vezes dirigia para meu avô e fazia essas correrias. Enquanto isso, nós estávamos lá. Aí, depois de 1 ano, morando lá, minha mãe conseguiu uma vaga em Petrolina e finalmente nós viemos para Petrolina e viemos morar em Petrolina em definitivo. E Petrolina você já tinha quantos anos, mais ou menos?
Eu devia ter 8 anos de idade, mais ou menos. Certo. Ainda bem pequeno. É. Você tem muita lembrança dessa época de morar na sala? Sim, eu tenho algumas lembranças, né? São lembranças vagas, porque a essa época eu tinha o quê? 7 anos, mais ou menos, né? Inicialmente a gente saiu do sítio, eu tinha 5 anos, quando fomos para São Paulo, 4 anos e pouco, 5 anos. E aí quando eu vim chegar em Petrolina em definitivo, eu tinha 7 anos, talvez, 7 anos e um pouquinho. Nisso, quando chegou em Petrolina, a condição de vida de vocês é uma melhorada? Como é que foi? Então, o salário de professor não é muito bom, né? E minha mãe não tinha muitas outras oportunidades. Meu pai, ele não tinha uma formação. Meu pai estudou até a 4ª série do 1º grau. É uma pessoa escolada na vida, eu costumo dizer, né? Sim. Mas não é uma pessoa que tem escolaridade. E por isso tinha dificuldade de arrumar espaço de trabalho no mercado. E aí ele conseguiu uma vaga, mas ele trabalhou durante um bom tempo como balanceiro em uma empresa. Ele operava a balança de uma empresa. E minha mãe professora primária, com baixo salário, então nossa condição de vida era bem difícil. Tanto é que nós viemos para Petrolina e fomos morar numa casa improvisada, arrumada por meu avô, que antes de ser nossa moradia era uma casa de Xangô. O que seria uma casa de Xangô? Xangô é uma prática religiosa, né? Que cultua imagens, algumas pessoas costumam chamar de macumba, né? Mas assim, são pinturas, a casa era cheia de pinturas, algumas pinturas realmente assustam um pouco, uma casa muito escura. E nessa casa nós chegamos em Petrolina, nós tínhamos um colchão que dormíamos eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Meu pai passava o maior tempo fora. Tínhamos uma geladeira, o fogão, e nós dormíamos na cozinha da casa, que era o único espaço que ficava reservado para a gente. E nessa casa, o banheiro da casa da gente ele não tinha vaso sanitário, era um buraco no chão. Era uma fossa. E a dificuldade era bem considerável, né? Tanto que a gente não podia trocar o telhado da casa, que já estava bem velho, bem sujo. Então a gente teve que tirar todas as telhas da casa, lavar e botar de volta. Daí dá para você sentir mais ou menos que não era o lugar mais abastado financeiramente, né? E aí a gente seguiu a vida. Minha mãe percebeu como professora, né, e pela experiência de vida até então, até aquele momento, que se nós seguíssemos o mesmo caminho ali, nós morávamos num bairro violento, né, um bairro periférico, e se você der tempo para uma criança, um jovem, permanecer nas companhias num lugar como esse, certamente os ensinamentos não vão ser os mais positivos. Sim. E aí ela incentivou a gente, buscou uma forma de nós sermos colocados em uma escola onde nós pudéssemos ter um nível de ensino melhor. Ela sempre motivando essa questão do estudo de vocês. Sim, sim. E aí ela conseguiu uma parceria com a direção do Colégio Dom Bosco à época, em que ela permutava a minha mensalidade por serviços e eu consegui uma bolsa, né? E aí eu fui estudar no Colégio Dom Bosco. Com muito sacrifício, comprávamos o material, às vezes não tínhamos todos os livros, então ficava improvisando. E assim eu comecei a estudar no Colégio Dom Bosco, o que mais tarde ela também fez em relação às minhas 2 irmãs. Conseguiu fazer isso e dar uma melhor condição nas condições dela de estudo para vocês. Exatamente. Foi aí que a gente conseguiu, nós 3, pelo menos até a 8ª série, eu a partir da 3ª série, minhas irmãs um pouco antes, 1ª, 2ª série, ingressarmos numa escola particular e a partir daí termos uma possibilidade melhor, né, de uma educação talvez mais aprimorada. E hoje a gente consegue ver que você realmente deu certo e você aproveitou essa oportunidade que você teve, né, cara? Isso, Tony, eu acho que mais, velho, do que dizer apenas assim que quando a gente fala que a educação muda o mundo, isso não é só uma questão de percepção empírica. Isso é uma questão que se pode aferir até estatisticamente, né? No mundo, os países mais violentos
são os países que têm menores índices de educação. Sim, Então, sim. são estatísticas inversamente proporcionais. E O que se- contra dados no argumentos. Exatamente. Né? Então, a gente pode dizer, né, que isso acontece porque onde falta educação, sobra violência. Sim, sim. Né? Sobra o desespero de correr atrás de tudo de forma indiscriminada, e é onde o ser humano se aproxima do animal irracional. E acaba pegando caminhos mais fáceis, entre aspas, mas que levam a consequências desastrosas. Desastrosas. Então, por isso, né, eu posso dizer também, e pela minha história de vida, que a educação ela muda realmente a vida das pessoas. Porque foi graças a isso que eu pude, de certa forma, não estar em lugares onde eu não deveria, que não seriam acolhedores para mim, que não construiriam algo positivo em mim. Da mesma forma, minhas irmãs, né? E que a gente se direcionou por um caminho de vida diferente, né? A gente percebia, e aí havia a consciência também, nós percebíamos e víamos a necessidade dos nossos pais, e nós nos dedicamos muito, né, para cobrir as dificuldades que nós tínhamos. Para você ter uma noção, havia uma época em que a gente estudava no Colégio Dom Bosco, na extensão do Colégio Dom Bosco, aqui em Petrolina, e meu pai ia levar a gente no período da tarde, né? E meu pai trabalhava a noite toda como vigilante, chegava em casa de manhã e para dormir, né, para trabalhar no dia seguinte. Mas aí ele acordava, porque minha mãe ia trabalhar, fazia o almoço pra gente, e aí 11 horas, 11 e pouquinho, ele ia levar a gente na escola. Muitas vezes o sol estava escaldante, e aí ele levava a mim e as minhas duas irmãs em uma bicicleta. Era uma bicicleta que você não vai conhecer, mas era uma marca chamada Monarch, e era uma bicicleta que tinha um bagageiro. Então minhas duas irmãs eram magrinhas, meu pai colocava uma bolsa de uma nas costas dele, a outra bolsa ia nas minhas costas, a minha bolsa na frente do meu corpo, eu ia no varão da bicicleta e elas duas espremidas no bagageiro. As duas bolsas faziam o pêndulo de você. E a gente, quando chegava na escola, meu pai parava uma rua antes, né, pra gente descer, pra gente não chegar na frente da escola, os três, todo mundo de bicicleta, né, e de repente a gente se sentir constrangido, envergonhado, enquanto os outros meninos estavam chegando de carro, estavam chegando em outra condição. Sim, sim. Né? Quero ou não, infelizmente, criança é muito perversa. Exatamente. E ele sabia disso, né? Meu pai, como eu disse, é alguém escolado na vida. Então ele já tinha essa percepção. E hoje eu faria exatamente o contrário. Hoje eu faria questão de chegar de bicicleta, com a sandália quebrada, porque o que vale no final das contas, e o que eu percebo, né, talvez através disso eu tenha construído essa imagem, é a dignidade de alguém. Não é o carro, né? É a situação que você chega. Não é. E aí a gente se dedicou para isso e usamos a base que nós tivemos para seguir nos nossos estudos posteriormente. Eu ingressei na escola técnica, ao invés de ingressar no que seria hoje ensino médio, mas antes o segundo grau, né, que chamava-se segundo grau científico. Hoje acho que o IFE trabalha dessa forma, que são 4 anos de ensino médio. Sim. E aí eu ingressei num curso que é o curso de eletrotécnica, né, para cursar eletrotécnica. Eu ingressei, quando eu passei no concurso eu tinha 13 anos e pouco, e ingressei com 14 anos. Eu sou novo, rapaz. Eu além de novo, era baixinho, né, velho? Eu era o menor, éramos eu e um amigo meu, os dois menores alunos da escola técnica inteira. Ixi, Maria. Era escola técnica à época, hoje é o IF Sertão, e a gente... Tomou muito cascudo? Não, isso era tapa na cabeça e já... Se alguém me achar meio aluado, pode ter certeza que foram os tapas na cabeça. Então, a gente passou esse período, né? Eu ingressei na escola técnica. Minhas irmãs, quando concluíram, um pouco depois, uma delas também fez isso. Na verdade, a do meio ingressou também na escola técnica, e a caçula, ela concluiu o terceiro ano, e aí finalmente elas duas, nós fizemos vestibular. À época eram 2 fases, e eu fiz para uma área que era engenharia elétrica,
passei na primeira fase e perdi a segunda, e minha irmã, que fez junto comigo, passou nas duas fases, e aí ela ingressou. A do meio. Certo. A do meio. Posteriormente, a caçula também fez a mesma coisa. Então elas duas foram morar em Recife e eu permaneci aqui. Concluí a escola técnica, trabalhei durante quase 17 anos fazendo projetos elétricos e construções de redes elétricas. Montei uma empresa, né? E durante esse período eu comprei, enquanto eu montei a empresa trabalhando na área de projetos elétricos, eu comprei uma área agrícola. Então minha labuta já partiu para um novo segmento. Então, no caso, a escola técnica lhe proporcionou um trabalho que você ficou 17 anos nele. Isso. E, no caso, por que você quis sair da parte técnica e ir para a área agrícola? Então, na verdade, assim, né, todo mundo que trabalha com obra sabe que a obra é o que salva a empresa, é o que mantém a empresa viva. E quando você trabalha de forma autônoma, você corre um risco a cada contrato. Porque você pode ganhar uma licitação ou não, você pode ter novos serviços ou não, né? E você pode ter um mercado que simplesmente não ofereça espaço para todas as empresas e muitas delas morrem. Isso é um risco constante. Você pode até ganhar a licitação e o contrato não ser executado, para na metade. São várias possibilidades da coisa dar errado. E nós buscávamos, né, analisando, eu pensava pelo lado, e eu acho que isso é um medo de quase todo mundo, né, de você voltar lá para o lugar onde você começou. Então, a gente foi buscar uma outra alternativa. É dizer o seguinte, que se você coloca todos os ovos no mesmo cesto e o cesto cai, você pode perder tudo de uma vez. Sim. Então, para dividir os ovos, a gente preferiu investir em um segmento diferente. Como Petrolina é um lugar tipicamente agrícola, a gente resolveu diversificar para um segmento que a gente sabe que funciona muito bem na nossa região. Sim. E então, aí, é o nosso carro-chefe hoje. Isso. Eu acho que sempre vai ser, não enxergo não sendo ele hoje. Diante da nossa realidade, né? Diante das riquezas naturais que nós temos, é natural que seja assim. Sim. E aí a gente montou esse lote agrícola, né? Lá em 2003 a gente comprou esse lote agrícola. 2003? Sim. E aí passamos a trabalhar também com esse segmento. Ainda durante o meu percurso profissional na área elétrica, eu acabei tendo um contato com diversas áreas do direito. Acho que essa realidade é a realidade de todo mundo, independente do segmento que a pessoa atue. Se depara com isso, né? Eu ou você, todo mundo tem uma curiosidade pelo direito. Rapaz, e o pior é que essa segunda-feira eu passei a estar todinha lendo umas leis para entender e conseguir tirar algumas licenças, algumas coisas. Você vê que é uma necessidade recorrente. Então você toda hora quem tem empresa tem necessidade de conhecer um pouco de direito do trabalho, né? De direito tributário. Quem vive uma rotina social cotidiana tem curiosidade para conhecer o direito penal. Então, diante de todo esse cenário, eu acabei, em uma dada oportunidade, né? Estava sendo ofertado aqui o curso de Direito na FACAP, e aí surgiu a oportunidade de eu fazer o vestibular. Eu esqueci um pequeno detalhe. Logo que eu terminei a escola técnica, um ano depois, como eu não estava conseguindo trabalho, eu comecei a dar aula de matemática como professor substituto. E fiz o vestibular para matemática, né? E comecei a estudar matemática na graduação. Na verdade, ciências exatas com habilitação em matemática. Rapaz, tava conversando com meu cunhado, hoje ele falou que conhece você da época do Quati e tal. Isso. De lá. Aí ele falou isso, rapaz, eu lembro dele que ele tentou fazer física, matemática, começou o curso, nossa assim. Na verdade, eu fiz o curso de matemática, terminei o curso e lecionei na área durante um período. Você terminou o curso de matemática? Sim. Então, logo que eu saí da escola técnica, com 17 anos, eu já ingressei na faculdade de matemática. E como eu não estava conseguindo trabalho na área elétrica, eu comecei a lecionar como professor substituto em algumas escolas. Nossa. Então, lecionava durante o dia, assistia a aula na faculdade à noite. E aí passei um período fazendo isso. Aí surgiu uma oportunidade na área elétrica,
e eu migrei para a área elétrica. Foi quando eu iniciei o trabalho prestando serviço e em seguida, 2 anos depois, abri a empresa. Concluí a faculdade de matemática, logo que eu estava começando a empresa, 2, 3 anos depois eu concluí a faculdade de matemática. E aí, depois de já ter concluído a faculdade de matemática, foi que eu, 1 ano depois da faculdade de matemática, fiz o vestibular para direito. Ah, então no caso você fez a matemática primeiro e depois decidiu fazer direito. Sim. Só falando um pouco da matemática e falando um pouco da parte de elétrica, você falou que fez projeto Sim. e tudo. Primeira pergunta que eu tenho curiosidade, como é que era feito o projeto antigamente? Porque eu fiz engenharia civil, na faculdade hoje, o que eu ouvi falar muito é a questão que o CAD mudou, acabou os projetistas, que deu uma diferença muito. Não, veja, os projetos, nós tínhamos funções diferentes, havia várias funções. Você tinha o projetista, aquele que, o calculista, o desenhista, né? E em seguida você tinha inclusive o cara que escrevia as letrinhas com a caneta nanquim, que é a caneta... As legendas. Isso, as legendas. E era uma coisa bem difícil, uma coisa artesanal, que era feita letra por letra, uma dificuldade imensa. E aquilo ali era uma pessoa especializada para isso. E geralmente o desenhista é que fazia isso. Então, você tinha várias funções. O CAD, o que é que ele fez? Ele agregou essas várias funções. Então, você, enquanto está mexendo lá no CAD, você já projeta, né? E aí você tem programas, aplicativos específicos para o projeto, que já fazem o cálculo e te entregam tudo pronto, né? Mas antes você tinha que calcular, ou ir para as tabelas para poder dimensionar um poste, para dimensionar um cabo. E nisso, para fazer essas contas, que a matemática ele ajudou demais. Então. Porque a eletrotécnica é uma área, um segmento, né, de uma ciência exata, né, de ciências exatas. A matemática é considerada uma ciência exata. O direito, inclusive, é considerado uma ciência exata. O direito também? Embora eu acredite que quem definiu o direito como ciência exata, eu costumo dizer que se você for lá e olhar a definição, ao final vai estar assinado assim, capeta, né? Porque quem disse isso realmente fez isso para o mal da humanidade, porque o direito nunca foi uma ciência exata. Não consigo imaginar sendo exato, não. Direito. Exatamente o que eu penso. Então, eu tinha uma afinidade com a área de cálculo, né? Ainda tenho, mas o direito veio como uma curiosidade. Tanto é que quando eu comecei o curso de Direito, eu me imaginava atuando na área tributária. Porque eu inocentemente achava que a área tributária teria alguma coisa a ver com cálculos e que a minha aptidão em matemática me auxiliaria naquilo. Era um ledo engano, né? Isso não existe. É totalmente diferente. Principalmente hoje em dia, né, com toda a tecnologia. Como é que, assim, eu sou muito nessa área do direito, tô aprendendo um pouquinho, mas parte tributária eu não aprendi. Sim. Como é que funciona? Tem uma matemática mesmo ou só foi ilusão sua? A matemática você vai ter em coisas muito simples, como, por exemplo, calcular o imposto aplicado sobre determinada base, né, determinado valor. Então você vai ver a base de cálculo, uma coisa simples, que qualquer pessoa faz, e principalmente com a calculadora na mão, né? Mas o direito tributário ele tem muito mais ligação com a contabilidade, né, do que com a matemática. Entendi. Então, e eu me imaginava nessa área. Eu jamais imaginava que eu ia atuar na área criminal. Que é uma área totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas o que levou você hoje a trabalhar na área criminal? Foi durante a faculdade ou foi posterior a ela? Não. Tem um professor, né, que por sinal se tornou meu sócio, vou contar a história daqui a pouco, que me disse assim, a seguinte frase, né? Disse, olha, você não escolhe a área do direito em que você vai atuar. Ela é que escolhe você. Ele me disse isso quando eu estava na dúvida sobre que caminho seguir. Mas por quê? E eu vim entender depois, e hoje eu replico o que ele me disse para as outras pessoas. Realmente foi um ensinamento que ele me trouxe. Papai do céu sabe o caminho que vai dar para cada um, né? Cabe a gente fazer as escolhas. Eu acredito muito nisso.
E nesse meu período, quando eu estava na faculdade, né, eu tive um tio que foi preso. E esse tio passou a ter algumas necessidades de esclarecimentos e, vez por outra, eu falava com ele e ele me questionava sobre algumas coisas que eu não sabia e eu fui procurando estudar aquilo. Ele lhe cutucou, vou dizer assim. E aí foi um primeiro empurrãozinho. Mais adiante, eu tive um júri simulado que acontece na faculdade. Em quase todas as faculdades de direito acontece esse júri simulado. Eu tive esse júri simulado. O pessoal fala até que na medicina o pessoal tira foto do jaleco e tal. No direito o pessoal tira foto do júri. Com a beca, né? E aí a gente foi para esse júri simulado, que seria aqui em Petrolina, mas o fórum estava em reforma e aí foi levado para Juazeiro. E era o primeiro júri, né, da FACAP. Então, o primeiro júri também que você participou? Sim, era o primeiro júri simulado da FACAP. O professor, por sinal, até hoje é meu amigo, um cara extremamente arrojado, um professor excepcional, né, Dr. André Cerqueira, hoje defensor público. E aí a gente foi para esse júri simulado. E selecionamos algumas pessoas de cada turma, na turma da manhã e outras da turma da noite, que era a minha turma. E na minha turma fomos selecionados eu e um outro amigo. E quando nós fomos fazer esse júri em Juazeiro, esse professor, que hoje é meu sócio, ele era advogado militante em especial em Juazeiro. Havia sido delegado por 5 anos, depois não se identificou e passou a advogar novamente. Largou o cargo de delegado, pediu exoneração e foi voltar a advogar. E ele atuava na área criminal. Como eu nunca tinha assistido um júri, não sabia como funcionava o rito, nada disso, no dia anterior ele ia fazer um júri e um amigo meu da faculdade disse, olha, o professor vai fazer um júri lá em Juazeiro, vamos assistir para você entender como é, para você poder saber como é que você se comporta. Tá, e aí a gente foi. Para não ir cego, né? Para pelo menos entender como é que funcionava o ritual ali do júri, né? E a gente foi e eu o vi atuando pela primeira vez. Eu não o conhecia, porque ele ainda, à época, não era meu professor. Ele era professor da faculdade, né? Outras pessoas falavam o nome dele, mas eu não o conhecia. E aí foi a primeira vez que eu tive um contato visual com ele. No dia seguinte, foi o nosso júri simulado. E aí, depois que eu terminei a minha fala, que a gente chama peroração, né? O que é peroração? Peroração é a fala do réu. Não, a fala de qualquer pessoa. Quando você está falando, você está perorando. Rapaz, né? É difícil. Agora, advogado tem esse costume, né, de falar difícil. Rapaz, hoje é menos, né? Antes a linguagem era bem mais rebuscada ao passo de ser até incompreensível. Mas hoje bem menos. Mas quando terminou a peroração, eu senti alguém, eu sentei no banco ainda fervilhando, né, naquele calor do momento. Mas no caso, isso teve uma preparação ou Não teve preparação nenhuma, foi mas na lata. Para eu entender rapidinho como é que é o júri. Você, no caso, estava em qual posição? Eu estava na posição de defesa, né? O júri, como é que ele funciona? Há um juiz presidente que fica no meio, certo, né? Há, de um lado, a bancada da acusação, que é o Ministério Público, né? Aí se o papel do promotor também... O promotor é o representante do Ministério Público, né? E é ele que normalmente formula a acusação. Às vezes, né, ele pode ter um assistente de acusação, que aí é um advogado que se habilita no processo para ser assistente da acusação. Entendi. Mas a acusação, via de regra, é feita pelo Estado, representada pelo Ministério Público. E a defesa pode ser patrocinada ou por advogado ou pela Defensoria Pública. Né? A Defensoria quando não tiver condição de pagar. Isso. A defesa técnica. Né? E ali, para decidir a causa, estão 7 pessoas do povo. Então, isso só ocorre nos crimes dolosos contra a vida.
né? Os crimes dolosos contra a vida, como o homicídio, o infanticídio, a instigação ao suicídio, o aborto. Então, são crimes contra a vida e que são levados para apreciação pelo tribunal do júri. Crime ambiental. Um exemplo, aquele crime de Brumadinho que teve situação contra a vida. Tem júri também ou não? Lá você tem mortes, mas você não tem uma conduta dolosa de alguém que desejou matar o outro ou que assumiu o risco de que isso acontecesse. Entendi, então. Aliás, isso é até um questionamento, se os diretores, ao infringirem normas, eles assumiram o risco de produzir o resultado morte em desfavor de outras pessoas. Isso é um questionamento que existe no direito hoje? Sim, em várias situações. Mas ali você seleciona entre várias pessoas do povo que são previamente elencadas, né? São colocadas ali várias pessoas do povo, elas são convocadas para as sessões do júri, e lá entre aquelas tantas pessoas você seleciona 7. Essas 7 pessoas, elas vão ser os juízes da causa. Eles vão julgar o semelhante. Aí veja que responsabilidade. Sim, demais. Você tá nessa posição. Porque só o pai criador que é o julgador de todas as pessoas. Então, um ser humano da sociedade, ele é levado à condição de julgar a vida do outro. Né, definir o caminho da vida do outro. Mas essas pessoas, elas têm que se predispor ou são... Não, elas são pessoas que são convocadas normalmente, né? E elas têm que obedecer a algumas condições. Uma delas é de ter conduta ilibada. Ou seja, a pessoa não pode ter uma vida pregressa dedicada ao crime, que tenha cometido crimes. Né? Tem que ter ficha limpa. Ficha limpa, ser maior de idade, né? Ser brasileiro ou ter nacionalidade. Então, existem algumas regras. Certo. Agora, voltando para a sua história, que você falou que estava no primeiro júri, né? Isso. E aí, quando nós estamos uma emoção no coração lá em cima. Isso. Quando nós estamos lá no júri, que eu sinto um tapinha no ombro, e quando eu me viro, esse dito professor, né, que me parabenizou e me disse a seguinte frase. Ele disse: "Você está pronto". E eu, naquele momento, não entendia muito bem o que ele queria dizer, "você está pronto". E aí depois a gente conversou, né, eu fui agradecer a ele, aí ele me disse: "Está pronto, porque você já tem você já está pronto para atuar num júri de verdade". Rapaz, no júri normal. No primeiro, assim, já de cara... Ele entendeu que eu tinha uma desenvoltura para me expressar e para tratar sobre o processo que me daria a condição de atuar naquilo. E como eu fiquei encantado por aquele ritual, por aquilo ali, eu procurei saber um pouco mais, né? E pedi a ele para estagiar com ele. E aí eu comecei a estagiar na área criminal, já no 8º período. E aí, a partir daí, eu não larguei mais. Realmente foi paixão, gostou. Isso. É a tribuna que chama o local, né? E o nome desse professor é Vank Medrado. Né? Então, quando eu me formei, eu chamei esse meu professor, ele me convidou para ir trabalhar no escritório dele em Juazeiro, mas como eu tinha outras atividades em Petrolina, eu propus a ele que nós montássemos um escritório em Petrolina, já que ele não exercia muito aqui, ele ficava mais concentrado lá, seria uma forma de a gente complementar as duas áreas. E ele concordou. E aí a gente montou um escritório aqui, na verdade eu montei o escritório aqui, né, e pus o sobrenome dele junto. E nós passamos a trabalhar num formato de sociedade, mas uma sociedade de fato, não de direito. A gente nunca colocou isso num papel, em contrato. Ah, sim. Né? Tem na palavra de vocês. Isso. Então é tanto que o escritório da gente é Rubens, de Marcílio Rubens, e Medrado, de Vank Medrado. Então é o Rubens e Medrado, advogados associados. E a partir daí foram surgindo outros advogados que se interessaram pela nossa estrutura, que confiavam no nosso trabalho, que queriam fazer parcerias e vieram trabalhar conosco, né? E aí, depois de um tempo, o escritório em que a gente estava se tornou pequeno e a gente precisou
comprar um outro prédio e reformar, né? E triplicamos a estrutura que nós tínhamos no Coisa início. boa, cara. Quer dizer que tá no caminho certo, então, trabalhando, labutando bastante. Queremos acreditar que sim, né? É uma labuta constante, embora em ramos diversificados, né? Aí, no caso desse primeiro episódio, desse primeiro júri a hoje, tem quanto tempo de carreira na advocacia? Olha, desse júri, que foi o júri simulado, eu tenho 12 anos aproximadamente. 12 anos. Agora, da minha formação, né, eu tenho 10 anos. Eu completei 10 anos agora no mês de março. Massa, cara. Deve ser uma realização boa isso, viu? Terminei a minha faculdade recentemente, é uma coisa boa. Eu tenho a sensação de que se você perguntar para mim, eu vou dizer para você que parece que eu tenho 40 anos de advocacia. Porque é uma realidade muito intensa. Muito intensa. Cara, nesse período, teve algum júri que você pode falar que lhe marcou bastante? Tem vários, né? Mas há um mais recente, que eu mencionei inclusive numa palestra recentemente, de um rapaz que foi acusado de matar um filho de 8 meses de idade. Nossa. Um dos 2 filhos, porque eram gêmeos. E ele foi acusado de asfixiar esse filho de 8 meses de idade e causar a morte da criança. E ele passou 2 anos, salvo engano, 2 anos e 20 dias preso. E no dia do júri nós conseguimos a absolvição dele e comprovar que ele não matou o filho, que o filho morreu de uma forma acidental. Então isso marcou muito, porque também no dia que ele saiu do presídio, a mãe dele, que nunca deixou de acreditar nele em toda a história, havia feito uma promessa, e que no dia que o filho dela fosse libertado, ela voltaria com ele a pé para casa. E eles moram a 25 quilômetros do presídio. Nossa. Então, ele saiu por volta de 11h20 da manhã do presídio e ela foi caminhando com ele para casa por toda a estrada, e chegaram em casa, já era noite. Né? Então, marcou muito. Isso inclusive foi tema de reportagem na Fátima Bernardes, na Isto É, cara, em diversos lugares. E nessa situação que é considerado um erro judicial isso? No caso, ele ficar esse tempo todo preso? Sim, pode ser considerado um erro, né? Não necessariamente judicial, porque o erro veio da fase policial, né, com a perícia. Então, sim, e pode ser, é passivo de processo, inclusive, contra o Estado. É porque nisso o cara ficou 2 anos e 20 preso. Mas a questão também não é só essa, pô. O cara perdeu o filho, a vida, ser acusado. O outro filho não viu o crescimento dele. Sem dúvida, é a vida, é a dor que é causada. É um conjunto de coisas. É uma área pesada. Bem pesado. Mas hoje, no caso, você também... Aquela que você falou que em 2003 comprou a propriedade rural. Até hoje mantém também? Sim, linha. Aí nós passamos a plantar uva lá, né? E meu sócio tomou conta durante o tempo, assumiu a frente, e depois, há cerca de 3 anos atrás, eu assumi em definitivo, tomei a frente, e aí eu toco a área de uva. Meu filho me ajuda nisso hoje, né? Minha esposa também me ajuda. A gente tem as pessoas contratadas para fazer algumas coisas, e ao mesmo tempo estou na advocacia. Assim também ainda mantenho alguns serviços na área elétrica. Massa, cara. Quando as pessoas me procuram, me contratam para alguns serviços, eu faço esses serviços, ainda continuo. Meu sócio, quando eu me afastei para ir para a advocacia, tomou a frente da empresa e ficou tocando a parte dos projetos e construções elétricas, mas vez por outra, quando as pessoas me procuram, querem que eu mesmo faça, então eu faço isso também. Você tem participação na empresa de elétrica?
Não, Fundou? não tem uma participação direta, então a atuação lá hoje é basicamente deles. Eu não tenho mais esse serviço e faço esse serviço de forma autônoma. Não Sim, pela sim, empresa, sim. mas de forma autônoma. Mas são serviços bem esporádicos. A maior parte do tempo, o meu tempo quase que integral é dedicado à advocacia. Uma pergunta, falar um pouco em relação a esses negócios que você já teve. A advocacia é tanto quanto rentável quanto as outras áreas, que eu não conheço a parte monetária do direito, mas a Roça tem um pouco de noção, essa parte de projetos elétricos também. Mas seria tanto quanto rentável, não seria? Como é que seria isso? Sim, tudo depende muito da atuação do profissional. A advocacia é uma área extremamente rentável, né? Agora, ela exige de você uma dedicação muito profunda, né? Às vezes, em outras áreas, você consegue ganhar a mesma coisa fazendo bem menos, né? Com menos esforço. É claro que a busca de todo mundo é ganhar o máximo com o menor esforço possível, Sim, sim. né? Mas nós temos na advocacia uma grande possibilidade de realização financeira, sim, material, muito boa. Tem uma piada que eu sempre escutei da época da escola em relação à nossa região de Petrolina, é que se você corresse a auxiliadora, o fórum e batesse o pé de árvore, caía 50 advogados. Sim. Hoje você vê dessa mesma forma ainda, que tem muito... Isso é uma piada que tem, mas que tem muito advogado na nossa região. Sim, veja, em toda a área você tem profissionais, mas eu vou usar aqui uma análise, né, uma analogia para representar um pouco aqui da resposta que eu acho que vai esclarecer quanto a isso, né? O advogado, ele é contratado porque as pessoas têm problemas. Sim, Se as pessoas não tivessem problemas, não o procurariam. Então, se você parar num ponto de ônibus, se você parar numa roda de amigos, num churrasco, né? Se você estiver dentro do ônibus, se você pegar um Uber, você conversar um pouquinho, as pessoas todas vão lhe contar algum problema que elas têm. Todo mundo tem problemas. E para boa parte desses problemas, a solução passa por um advogado. Uhum. Então, eu acho que você ainda não tem tantos advogados no mundo quanto você tem problemas. É quase impossível. Por isso sobram problemas e faltam advogados. Então, o mercado ele nunca vai estar saturado, né? Porque na medida que aumenta a demanda nas faculdades, é sinal de que aumentou a população. Sim, sim. Se aumentou a população, aumentaram os problemas. Entendi. Então, você vai precisar de um advogado, né? E os conflitos existem desde que o mundo é mundo, né? Leandro Carnal, aliás, fala o seguinte, ele diz que a primeira noção de sociedade que nós tivemos foi uma unidade familiar. Uma unidade familiar lá no paraíso, né? Eva. Formado por Adão e Eva, e depois vieram Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Bom, mas Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque infringiram uma regra disciplinar. Infringiram uma regra disciplinar, foram expulsos do paraíso. Mais tarde, Caim, por inveja, mata Abel. Sim. E aí você tem, segundo a definição dada por Leandro Carnal, que a primeira noção de sociedade que nós tivemos, ela foi formada por 2 infratores disciplinares, um assassino e um cadáver. Paz. Então, o que é que veio para depois deles? O que é que aconteceu no resto da humanidade? O que é que se podia esperar? Conflitos. Sim, sim. Né? E é isso que nós temos. Se nós temos conflitos sobrando, não vai haver falta de trabalho para o advogado. O que pode acontecer, que muitas vezes se ouve reclamar, é a pouca qualificação técnica, a pouca dedicação, um comportamento que não seja ético, mas isso, ao que me parece, acontece também na medicina. Sim, eu acho que não só em qualquer área hoje se tem que diferenciar.
Na área de engenharia fala que quando você se forma, você se torna Uber. É a piada que tem da gente. Então, eu acredito bastante que... Todas as áreas têm dificuldades, né, Toninho? Todas as áreas. O direito... E se você for pensar no ponto de vista prático, não só o direito, mas dá uma olhada hoje, você está se falando, inclusive, em faculdade de medicina telepresencial. Então, isso que até um tempo atrás era inimaginável, hoje é uma coisa sendo discutida. E se é uma coisa a ser discutida, você imagina a qualidade dos profissionais que nós podemos ter com esse tipo de formação. É uma preocupação que hoje eu vejo pessoalmente muito grande em relação a essa questão de medicina, a quantidade de médicos que tem e o questionamento se estão sendo bem... E a quantidade de médicos, Toninho, aliás, a qualidade dos médicos e a quantidade deles, né? A quantidade hoje é suficiente. Isso. Aí você tem dificuldade no sistema de saúde? Tem. Você tem médicos, a quantidade de médicos está em déficit em relação à necessidade do sistema de saúde? Nós vimos recentemente que sim, tanto é que nós tivemos que importar médicos, né, de Cuba. Mas se você verifica, diante de um cenário como esse, você pode ter o mesmo problema. Sim, sim. Então, concluindo a resposta à sua pergunta, há muitos profissionais no mercado, sim. Mas há mercado para todos eles. Desde que se profissionalize e capacite, né? Que aí a dificuldade que eu vejo muita gente hoje é isso. Reclamar, mas não procura capacitação, os estudos. Exatamente. E enxergar que os tempos mudaram, né? Antigamente você tinha um advogado que tinha um escritório imponente, sentava-se numa poltrona e esperava os clientes chegarem. Petrolina, por exemplo, tinha 30 advogados, 50 advogados. Né? Hoje ela tem 2050. Então, num mercado onde a concorrência aumenta, ganha espaço quem tem atitude e criatividade. Né? Sim, então, para que você capte clientes, você tem que ter atitude, você tem que ter criatividade, principalmente se você está se inserindo no mercado, você vai ter que ter um diferencial. E para que esses clientes eles sejam sua melhor propaganda, aí você tem que fazer um trabalho de excelência para que eles te recomendem para os outros. Cara, o trabalho de advogado é um trabalho muito que depende do outro, no caso da recomendação, do boca a boca, né? Sim. Conversei com alguns advogados antes do podcast mesmo, que eles relataram essa questão que o advogado não pode fazer publicidade ativa, tem que ser uma publicidade de conteúdo, acaba dificultando um pouquinho mais a forma dele de atrair novos clientes. Exato, é por isso que você tem que, dentro das regras éticas estabelecidas pelo estatuto, você tem que buscar formas de atender essa necessidade de você se divulgar, de você se vender. E existem várias formas de fazer isso, né? Então eu falo sempre o seguinte, né? Principalmente para os jovens advogados que me procuram, que querem tirar dúvida, querem alguma dica no mercado, eu falo o seguinte: você é bom de venda? Pô, o cara disse, mas venda, o que é que venda tem a ver com advocacia? Eu digo tudo. Tudo. Né? Não vou lembrar agora quem disse essa frase, mas acho interessante. Só existe uma profissão no mundo: vendedor. Porque todo mundo é vendedor. Sim. Todo mundo está vendendo alguma coisa. E o advogado, ele está vendendo alguma coisa. Ele está vendendo o seu serviço. Agora, é todo um processo. Para você entender isso e compreender, sim, leva um tempo, acredito. Então você tem que ser alguém comercial. E o que é que eu defino? Eu defino como comercial. Eu defino que ser comercial é, primeiro, você fazer a oferta do seu produto. E aí você tem que usar os meios adequados para ofertar o seu produto, para que ele chegue nos olhos e nos ouvidos do seu consumidor. E no seu nicho, né? Exatamente. Isso é uma forma de captação. Quando você consegue atrair o consumidor para você, você tem que mostrar o seu produto. Naquele momento, você está vendendo o seu produto. Você tem que convencer o consumidor a comprar o teu produto. Então você tem que ser um bom vendedor.
Depois que você fizer a venda, você tem que fazer a entrega do produto. E o consumidor vai se sentir satisfeito se ele receber o produto que foi acordado, no tempo que foi acordado e da forma como foi acordado. Então você entregou o produto para o consumidor, o cara recebeu o teu produto ou serviço, né? Ele recebeu aquele teu produto ou serviço e aí você primeiro divulgou, depois você vendeu, em seguida você entregou. E depois da entrega, você vai pedir para o teu cliente, para aquele teu cliente, aquele cliente que você atraiu, para ele divulgar o teu trabalho, para ele recomendar para outras pessoas. E às vezes mesmo quando você não pede, ele divulga, porque ele se sentiu satisfeito. Quando o serviço é bom, é bem mais fácil de você vender, mais fácil. Então, isso é todo um processo que eu chamo de comercial. É a pré-venda, o anúncio, né? A venda, a entrega e o pós-venda. Tá? Então, se você entende isso como profissional, você não vai se contentar em chegar e sentar tua bunda numa cadeira e ficar esperando que a sorte vá lá bater na tua porta. E não pode, cara. Hoje a gente tem que ir atrás e cada vez mais está bem mais fácil de ir atrás com a tecnologia. Sim. O povo tem que deixar de ser mais preguiçoso e mais para atrás das coisas. Isso. E Marcílio, lhe conheci mais também pela questão de hoje você ser o presidente da OAB. Sim. Nisso eu queria entender um pouco como é que funciona essa estrutura da OAB. No caso, eu sei que tem eleição, mas não só o presidente, tem o vice, tem a bancada. Se puder explicar um pouquinho. A Ordem dos Advogados do Brasil, né, ela é composta a nível federal, né, do Conselho Federal, e é a OAB Nacional, né, a gente chama assim, OAB Nacional. Então, você tem o Conselho Federal da OAB e você tem os conselhos ou a OAB de cada estado, que são as seccionais. Né? O estado, então, se você for interpretar na nossa modalidade federativa, é como se fosse o governo federal, o governo estadual e os governos municipais. A OAB se subdivide da mesma forma. O Conselho Federal, as seccionais, que são os estados, e as subseccionais, que são as cidades, ou seja, os prefeitos. Sim. Né? Então, eu nesse triênio, que iniciou-se agora em 2022 e vai até 2024. 3 anos? Exatamente. O mandato, ele dura por 3 anos, certo? Então, esse mandato eletivo, ele vai durar por 3 anos. 2021, no meu caso, até 2024. A cada 3 anos acontece a eleição, né? E nesta eleição, nós definimos quem serão os novos representantes ou reiterar os representantes anteriores, tanto das subseções como das secções. Certo. Das seções, certo? Mas o Conselho Federal, ele não é formado por uma eleição direta. O nacional. O nacional. Ele não é formado por uma eleição direta, ou seja, uma eleição feita pelos advogados de cada local. Não. Ele é escolhido exatamente pelas seccionais do país, como se fossem os governadores, basicamente, né? Os conselheiros nacionais, que são os conselheiros nacionais que elegem um novo presidente. Então, deixa eu ver se eu entendi. No caso, a OAB tem a regional, que ocorre a eleição com os advogados da região. Sim. No caso, você como presidente, junto com outros, elege o estadual e os estaduais elegem o federal. Todos os advogados elegem, tanto o presidente e toda a composição da OAB da sua subseção, né? Ou seja, dos municípios, vamos colocar assim, né? Como do estado. São por votação direta dos advogados. Então, no caso, tem... fala chapa, né? Isso. Aí tem as chapas municipais e estaduais. Isso, exatamente. Certo. Né? Agora, já o presidente da Nacional, ele é eleito pelos conselheiros. Cada estado define os seus conselheiros para compor o Conselho Federal. Sim. Né? E aí, esses conselheiros
são eles que vão eleger o presidente, né, o restante da diretoria, obviamente, daquela nova legislatura. Entendi. E no caso, agora falando um pouco em relação à questão da mesa que compõe a OAB, seria o presidente, quais são o restante da mesa? Então, na subseção, eu vou tratar aqui da subseção, né? Para ser mais específico. Subseção é o dos municípios. É o do município. Né? Que no nosso caso, quando a gente fala no município, é um termo que não é correto. Por quê? Porque Petrolina, ela não abrange somente a cidade de Petrolina. Ela abrange também outras comarcas. Ela abrange Afrânio, que hoje é responsável também por Dormentes, então Afrânio e Dormentes. Ela abrange Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó. É uma região que ela atua. Exatamente, é uma região. A cada subseção tem essas regiões. Isso. Certo. Então, nosso trabalho é um trabalho direcionado para todos os advogados que atuam nessas subseções. E a nossa formação nós temos uma diretoria que é composta de 5 membros, presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Certo. Tá? Nessa última eleição da OAB, nós tivemos uma regra da paridade de gênero. Então, nós tínhamos que ter a chapa composta de 50% de mulheres, 50% de homens, né? O que é um avanço imenso. São 5 pessoas, pelo que eu contei? Sim. Sim. 50... Aí você vai aproximar, obviamente, né? Que você não pode ter 2,5 pessoas, você vai acabar tendo que ter a predominância ou de um gênero ou de outro pela necessidade, pela questão óbvia, né? Que não seria possível ter 2,5. Então, isso, obviamente, não vai poder ser 50% nesse caso, mas na composição geral. Sim. Porque nós temos 34 componentes no total. 5 da diretoria e 29 do conselho. Então, no caso, os 34, 17 homens, 17 mulheres. Exatamente. E dentro disso, nós temos que ter 30% de cotas de pessoas negras. Não importa se é homem ou mulher. Não importa. Entendi. Então, essa composição, essa formação, nós temos, então, 5 componentes da diretoria e mais 29 membros. Você comentou que quem recebe voto é a chapa completa, cada um? Quem recebe o voto é a chapa. No caso, aí a chapa divulga os 5 ou os 34? Normalmente os 5. Certo. Os 5. Né? Aí a votação é pelos 5. Né? Então, representados no ato da votação pelo presidente. Certo. Aí, agora, em termos das obrigações, a OAB da subseção daqui, quais obrigações ela tem que atuar? No caso, você como presidente hoje, quais são as suas obrigações? Então, as atribuições da OAB, ela... Veja, a advocacia, ela é a única profissão privada que foi alçada a um patamar constitucional. Ou seja, a advocacia está prevista na Constituição Federal. É a única profissão privada prevista na Constituição Federal. Como é que seria isso? No artigo 133 da Constituição Federal, está lá escrito o seguinte, que a advocacia é função indispensável à consecução da justiça. Então, não pode haver justiça pública se não existir advocacia. Entendi. Tem que haver advocacia, então tem que se instituir a advocacia. É uma profissão, como você falou, constitucionalmente definida. Massa. E a OAB, ela nada mais é do que o órgão de classe que fiscaliza e que auxilia o profissional no seu exercício, certo? Então, ela fiscaliza desde o momento inicial, porque para que você seja advogado, você tem que ser aprovado num exame feito pela ordem, né? A famosa primeira e segunda ordem da OAB. Exatamente, a prova da OAB, a famigerada prova da OAB, né?
Então, você vai fazer uma prova que se divide em 2 etapas, né? E se aprovado nesses exames, você então receberá o título de advogado, que até então, após concluir a faculdade de Direito, você é chamado de bacharel. Você ser bacharel e você ser advogado, quais são as diferenças disso? A grande diferença é essa que eu lhe disse. O bacharel é aquele que não foi aprovado ainda no exame de ordem e não está inscrito nos quadros da OAB. Então Você só é advogado quando você está inscrito nos quadros da OAB. Entendi agora. Então eu só posso atuar como advogado desde que eu passe na OAB. Exatamente. Então uma pessoa que se formou com bacharel de Direito, o que é que ele pode fazer concurso, ele pode fazer outras coisas? Ele pode fazer concurso, sim. Os concursos não exigem... Alguns concursos exigem que você já tenha tido experiência anterior na advocacia. Por exemplo, a magistratura, o Ministério Público, exigem que você tenha um período mínimo de exercício na advocacia, para que você adquira uma experiência, um conhecimento. Agora, para você advogar, você tem que passar no exame de ordem e se inscrever, atender outros requisitos também, para se inscrever nos quadros da OAB. Você lembra hoje, no caso, qual área você... Eu sei que a primeira fase é geral e a segunda fase é específica, né? Você lembraria qual foi a sua segunda fase? Penal. Não tinha pra onde correr. Então você já estava em casa, não? Já era apaixonado por isso. Massa. Né? E aí, nesse período, eu me dediquei a fazer isso, vivi essa realidade penal e foi natural. Massa, cara. Aí, então, a OAB foi uma coisa que foi construída naturalmente. Mas essa vontade, no caso, você entendeu um pouquinho a situação da importância da OAB, como ela é constituído, mas essa é a sua vontade de pegar esse cargo burocrático. Porque eu imagino que, como é diária, ele não é monetizado. Não. Não sei se chamaria esse voluntário. Sim. É voluntário o nome? É. Então, o que é que levou a querer ser voluntário na OAB como presidente? Então, veja. Primeiro, só concluindo a resposta da sua pergunta anterior, Toninho, qual é a importância da OAB? Certo. Né? A OAB, ela forma o equilíbrio da balança, né, do direito. No meio da balança do direito, você tem o juiz, que é o fiel da balança, é quem vai tomar a decisão. De um lado, você tem o Ministério Público, né, que é hoje, a partir da reforma da Constituição de 88, é um órgão de fiscalização, não é só de acusação, antes ele era um órgão de acusação, mas é um órgão de fiscalização do cumprimento das leis e de persecução no caso de descumprimento, né, em alguns tipos de ações, enfim. Mas, do outro lado, e para exercer a defesa dos direitos individuais, tá? Você vai ter a advocacia, além da Defensoria Pública. Certo, né? certo. Não obstante, a Defensoria Pública não atenda a todos os tipos de causa, como, por exemplo, causas que visam proveito econômico. A Defensoria Pública não pode atuar nesse tipo de causa. Quem vai atuar nesse tipo de causa é um advogado, um particular. Um exemplo, no caso, uma ação trabalhista, não poderia o Ministério Público? Não. A Defensoria Pública não. Não. Certo, entendi. E aí é por isso que você tem que contratar um advogado. Certo. Né? E daí a necessidade de um órgão que fiscalize esse exercício profissional, para ver o cumprimento das regras éticas, para oferecer punições no caso de descumprimento, ou seja, para fiscalizar como um todo e para possibilitar também reciclagem aos profissionais, assistência às necessidades desses profissionais. O que seria essa reciclagem que você fala? Reciclagem, novos cursos, né? Novas tecnologias, ferramentas para facilitar o trabalho do advogado, né? Ferramentas para estimular no o caso, trabalho do profissional. Fomentar a melhoria do ecossistema. O crescimento contínuo que é natural de qualquer segmento. Né?
diferença é que a OAB ela é um braço muito forte para isso. E para se tornar forte, ela se subdivide na Escola Superior da Advocacia, que é o braço que trabalha a questão educativa, da reciclagem que eu lhe falei, e um outro braço assistencial, que é a Caixa de Assistência aos Advogados. Então, essa Caixa de Assistência, ela é assistencial, como o nome diz, por quê? Porque ela oferece outras ferramentas para os advogados, como, por exemplo, o incremento de novas tecnologias, a reestruturação das sedes da OAB, das salas dos advogados nos fóruns, tá? Acesso à internet, acesso a tecnologias como o processo judicial eletrônico. Sim. Então, no caso, ele vem com esse suporte também de potencializar o trabalho dos advogados em geral. Isso. Então, a OAB é tudo isso, é para tudo isso que ela serve. E, voltando à sua pergunta agora, a última, a gente, anteriormente, antes de assumir a presidência da OAB, né, na gestão anterior, que foi a gestão que foi eleita no ano de 2017, que perdurou entre o ano de 2018, né, 2019 a 2021, nesse triênio, até então eu não tinha contato mais próximo com a OAB, né? Até 2019, foi 2019 foi quando eles assumiram, né? Até 2018 eu não tinha contato, tinha um contato muito superficial. Em 2019 eu passei a ter um contato, participei da eleição de 2019, né, onde o presidente anterior a mim foi o Dr. Alexandre Torres, e nesse período eu participei ativamente das eleições, né, buscando e defendendo as propostas do Dr. Alexandre Torres e toda a equipe, e aí posteriormente eu fui convidado para compor o conselho da OAB naquela gestão e presidir a Comissão de Direito Penal da OAB. A OAB, além do conselho, ela tem comissões temáticas, comissões que visam trabalhar especificamente as necessidades dos advogados que atuam naquele segmento. A área penal, a área trabalhista, a área civil, a área previdenciária. Então, diversas comissões são criadas para subdividir os trabalhos. Marcílio, você saberia me informar quantas áreas do direito tem? Você tem alguma noção? Eu acho que ninguém sabe informar. É porque eu sempre escuto um nome, sempre quando eu acho que eu vi todos, eu vi com um nome novo. De repente surgem áreas e é impossível você determinar hoje quantas são, sabe? Entendi. Mas são muitas áreas. Embora nossas comissões sejam limitadas, porque são aquelas que são mais necessárias no nosso dia a dia da advocacia local. Né? E hoje nós temos 27 comissões em Petrolina. Então seria pelo menos 27 áreas, vou dizer assim. Sim. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Certo. Né? A gente tem hoje em Petrolina 27 comissões. Bom, dessas comissões, tinha a Comissão de Direito Penal e eu fui convidado a presidi-la. Porque como eu era um advogado atuante na área criminal, tem expertise, né, eu já tinha o conhecimento das necessidades, das dificuldades. Né? E aí passei 3 anos como presidente da Comissão de Direito Penal. No último ano, em razão da necessidade da gestão, eu recebi também a incumbência de presidir a Comissão de Prerrogativas. As prerrogativas são os direitos estabelecidos em favor do advogado para sua atuação. Por exemplo, o direito de acessar autos, né, os processos, o direito de despachar com o juiz a qualquer hora em que ele esteja no horário de serviço, de atendimento. Né? São diversos os direitos, nós chamamos esses direitos de prerrogativas. Meu, que eu vou dizer assim, então numa situação dessa, como você falou do juiz, se ele não quiser receber, se não quer despachar o advogado... Ele está ferindo uma lei federal. Aí a OAB vem com o intuito de ajudar a resolver isso. E dar o apoio e corrigir isso. Né? Para que não seja permitido ou mantida essa infringência. Então a OAB... eu presidi essa comissão e aí ao final já da gestão, né, eu fui convidado pelo então presidente
a sucedê-lo. Massa. Ele via em mim o perfil de alguém que poderia sucedê-lo, né? E foi por isso que, dentre os outros, foi feita uma consulta entre a diretoria, conselho e até os advogados sobre o meu nome, se as pessoas tinham boa aceitação. E graças a essa boa aceitação, a gente foi eleito, e também pelo trabalho, principalmente eu diria, pelo trabalho fantástico que foi feito pela gestão anterior, que fez a OAB crescer muito, e a respeitabilidade do Dr. Alexandre e da equipe, nós ganhamos a eleição em Petrolina com quase o dobro da votação da outra chapa. Nossa, né? Nós tivemos, salvo engano, 68% dos votos válidos, enquanto a outra chapa teve 35%. 32, não? 68, 32? 68, 32, foi um pouco, acho que foi um pouco menos, não lembro bem os percentuais, mas foi mais ou menos isso. Por quê? Porque houve 1%, acho, de votos nulos ou inválidos, uma coisa assim. Aí a questão, no caso da presidência, não pode ter reeleição? O presidente não pode se reeleger? Sim, pode ter reeleição, sim. Pode ter reeleição. Então, no caso, foi ele que não quis ser Sim, ele já era a segunda gestão dele, né? E ele não quis ir para a terceira. É uma opção pessoal. Mas, então, você aceitou esse desafio e hoje está sendo gratificante? Você está gostando da experiência? Sim, nós assumimos em janeiro, né? Dia 1º de janeiro. E nós estamos aí, hoje é dia 1º de junho, né? Então... Exato, 6 meses. 6 meses, né? Nós estamos nessa labuta. E a percepção que eu tenho até agora é a seguinte: é um trabalho realmente cansativo, né? Mas gratificante. Gratificante, porque a gente consegue sentir como a gente pode contribuir com as pessoas, com a vida delas, com a história delas, né? Como é regozijante você fazer alguma coisa, ter um projeto, você executar e ali na frente você vê que seus colegas são beneficiados por aquilo. Sim. Né? E isso atende um dos meus preceitos de vida, né? Um dos meus pilares de vida. Eu vou lhe dizer 2 pilares que eu tenho, né, que nós temos nessa gestão da OAB. Esses são os 2 pilares. No caso. Sim. Massa. O meu pilar de vida minha meta de vida é que quando eu sair daqui, eu quero deixar o mundo melhor do que eu encontrei quando eu cheguei. Então eu quero tornar o mundo melhor. E os meus pilares de gestão na OAB para esse triênio são 2. O primeiro deles é humanizar a advocacia. Humanizar a OAB. Tornar a OAB mais acolhedora, mais acessível para todos os advogados e advogadas. Então, no caso, você enxerga que hoje ela não é tão acessível ou pode ser mais? Como é que seria isso? Eu quero tirar um pouco a ideia, né, de que a OAB é algo engessado, duro e frio, e tornar algo mais caloroso, onde as pessoas se sintam abraçadas, acolhidas, né? Que elas se sintam à vontade para participar, que elas sintam saudade de ir à OAB, aos eventos proporcionados pela OAB, seja na sede ou em qualquer outro lugar, mas que elas queiram ir para participar, porque elas querem encontrar os amigos, elas querem se confraternizar, elas querem crescer, elas querem dividir experiências. Então, é a OAB mais humana. E o segundo pilar da gestão é uma OAB que esteja perto do povo. Uma OAB que participe mais dos problemas sociais, que seja mais ativa diante das necessidades sociais. Então, no caso, a OAB também tem essa função. Ela existe essa função social ou você está trazendo? O advogado só existe por causa do povo. Se não existisse o povo, não existia a advocacia. Né? Então, a advocacia é uma atividade que visa atender o povo.
Ela visa atender a Então, sociedade. no caso, a OAB não é uma instituição que olha apenas para os seus semelhantes, no caso dos advogados, mas olha sim Tanto é, você vai ver constantemente a OAB se manifestar quanto a situações que têm repercussão pública. Né? Sim. Então, fiscalizar maus tratos com animais. A OAB ela tem esse papel fiscalizador. Tá? Nossa. Ela não tem um poder sancionador, ou seja, por exemplo, de impor multa a alguém que descumpriu uma regra, né? Como por vezes pode acontecer com relação ao Ministério Público. Mas a OAB ela tem um papel fiscalizador, então ela pode fiscalizar, detectar e tomar as medidas legais para representar contra aquela infringência a qualquer direito, a qualquer norma estabelecida. Nossa. No caso, você tem esses dois pilares. Você tem alguma coisa que você imagina concreta que possa verbalizar? Algum spoiler futuro que a OAB vai fazer, alguma coisa assim? Nós já estamos fazendo. Né? Nós iniciamos criando eventos. Vou dar um exemplo aqui de um evento que aconteceu fim de semana passado. Foi fantástico. Né? No último dia 28. A gente fez o maior São João que já foi feito no OAB do interior do estado de Pernambuco. Nossa. Então, em menos de 6 meses, nós fizemos o maior São João que já houve aqui em Petrolina e em todo o interior do estado. Vou tirar Caruaru aqui, porque para mim Caruaru é parte da capital, né? Mas de lá para cá, nós fizemos o maior São João que já houve. Nós juntamos 350 pessoas dentro de uma festa que foi uma coisa linda. E as pessoas, elas dançaram, elas se divertiram, elas brincaram, elas se confraternizaram em um ambiente menos tenso do que o ambiente de trabalho. Tirou daquela zona de trabalho que não é importante a pessoa sair para dar uma acalmada. Esse momento. Então a gente fez há pouco tempo também um futebol envolvendo a advocacia, fazendo uma seletiva, e aí tinha time feminino, tinha time masculino, fizemos um amistoso contra um time aqui também de Juazeiro, da OAB de Juazeiro. Então, isso vai criando interação entre as pessoas, profissionais que antes se cruzavam nos corredores do fórum e mal se cumprimentavam, hoje eles se dão as mãos, se abraçam, porque jogaram futebol juntos, porque tomaram uma cerveja juntos na confraternização, né? Então, tudo isso permite uma interação maior. E a gente pretende ampliar esses eventos. Os eventos da OAB também, por exemplo, o juramento. Nós passamos a fazer um juramento mais, um juramento solene, mas com ar de mais leveza, de mais humanidade. O que seria esse juramento que você fala? O juramento é porque sempre que quando o advogado ele passa no exame de ordem, ele faz a inscrição na OAB e tudo mais, antes de receber a sua carteirinha, de ter sua inscrição, a condição sine qua non é que ele jure, ele faça o juramento, né, que é a forma de ele declarar oficialmente que ele obedecerá aqueles preceitos, né, dentro do seu exercício profissional. Você falou uma palavra, sine qua non. O que seria sine qua non? Uma condição sem a qual. Certo. No caso, então, para o advogado se tornar advogado, ele faz esse juramento na OAB. Isso. Eu lembro que eu fiz o juramento da engenharia, mas foi na colação de grau da gente, da faculdade. Não tinha nada de uma instituição assim. Isso. Você vai fazer esse juramento nesse momento. E aí existe o juramento e a gente deu um tom de maior humanização, porque a gente passou a pedir às pessoas para levarem os familiares. E aí, dentro da solenidade do juramento, tem um momento de homenagem dos jurandos para as suas famílias, que foram elas que os levaram até aquele momento, foram elas que possibilitaram que eles estivessem ali. Então, existe muita emoção nesse momento, existe choro, existem sorrisos. Cada um sabe a labuta que foi, o sacrifício que fizeram para chegar naquele momento, né? Então, e é exatamente por isso que eu falo que dentro desses eventos, dentro dessa situação, a gente está trabalhando por essa humanização. Né? Em cada evento, em cada momento, na forma de decorar os ambientes, tudo isso são elementos que a gente usa. Né? E de aproximar o OAB da sociedade é participar
das necessidades sociais, né? Por exemplo, agora a gente está buscando fazer uma parceria da OAB com um projeto oncológico, né, desenvolvido por um médico aqui da região, que chama Casa Azul. Então a gente está procurando aliar o trabalho da OAB ao projeto Casa Azul para possibilitar, por exemplo, que advogados voluntários, né, que participam da comissão de direito médico, eles possam fazer, em alguns casos, um trabalho gratuito em prol das pessoas que têm necessidade de medicamentos que elas não podem custear e que o Estado, por vezes, se recusa a pagar. Então, você tem que ingressar com ação judicial para exigir isso legalmente do Estado, né? Sim, e para isso precisa de um advogado ou de um defensor público. Como a Defensoria Pública é abarrotada, a gente precisa dar uma força extra para a Defensoria Pública, e aí a gente faz esse trabalho de forma gratuita, voluntária. Então, no caso, vocês ajudam, no caso, nessa parte da sociedade, você procura ONGs, fazer parcerias, coisas desse gênero. Isso. Seria isso? Isso. Mas, cara, não conheço esse projeto Casa Azul. Eu vou depois projeto muito bonito, que foi criado pelo Dr. Gray, que é um oncologista aqui da região, um cara fantástico, um ser humano assim, indescritível. Massa. Um ser humano fora do comum. E é uma pessoa que se preocupa muito com o outro, né? Então ele criou o projeto, e eu conheci esse projeto no momento em que eu estava com uma pessoa da minha família doente, né, bem doente, e eu vi o quanto ele é importante. E aí, quando ele me falou do projeto Casa Azul, eu tive a ideia de levar isso para a Comissão de Direito Médico, e a presidente da Comissão de Direito Médico recebeu isso muito bem, e aí a gente está iniciando aí essa parceria. Massa, espero que dê muitos frutos e ajude as pessoas que realmente precisam. Eu já tive pessoas que passaram com CA próximo de mim, e é uma realidade difícil de ter. É bem difícil. Mas fico feliz de saber que estão tendo essa postura de fazer. O que a gente faz, a exemplo desse projeto e outras ações, né, são muitas ações, é de levar o AB para a sociedade, porque aí você está participando dos problemas sociais, você está dividindo isso, você está trabalhando para tornar o mundo ao nosso redor melhor do que ele era quando a gente chegou aqui. Sim. E é uma coisa que eu corroboro com vocês, com essa ideia, que, a gente pode fazer um pouquinho para ajudar os outros, então por que não fazer o que está nas nossas condições, sabe? E se cada pessoa, quando pensasse assim, realmente fizesse, a gente viveria num mundo bem melhor. E é uma busca que eu também tenho. Eu tenho algumas ideias de alguns projetos que quero fazer. Em breve eu converso com você para ver se tem como fechar alguma coisa vamos aí. Embora, vamos crescer. Marcílio, em decorrência do tempo, para não ficar muito longo o podcast, nisso vou encaminhar agora um pouco para o final. Sim. E eu estou trazendo um quadro que todo final de podcast eu pergunto onde é que a pessoa vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e o que é que ela busca, tem os objetivos dela. Você já falou um pouco aqui, mas fala um pouco novamente, se quiser complementar algum dos pilares, algumas coisas de você também. Aí se você puder contar, o que é que você imagina daqui a 5 e 10 anos? Olha só, eu costumo dizer que em 2 momentos eu defino como é que a gente tem perspectiva de futuro. Primeiro, a Bíblia diz o seguinte, que não cabe ao homem tentar prever o futuro pertence a Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda é uma coisa que não tem nenhuma base científica, aliás, é totalmente baseado num filme muito mentiroso, que é Rambo, né? É um filme antigo pra caramba. E há uma cena no filme, eu não sei te dizer qual é foram várias partes, né, vários episódios, é quase uma série, e aí tem uma das cenas no final em que ele descobre que ele foi traído pelo exército norte-americano, que usaram ele e tal, e ele sai muito chateado, e ele só ainda é amigo de um dos seus comandantes, de um comandante. E esse comandante, ao se despedir dele, vê ele saindo em direção ao horizonte e pergunta para ele, o nome dele é John,
Do comandante. Do Rambo, né? Sim, sim. O nome mesmo dele é John. E aí ele pergunta, mas John, você não tem nada, ele tinha perdido tudo, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele disse, como é que você vai viver? E aí é a cena final do filme, ele se vira e diz para o comandante, eu vou viver um dia de cada vez. Então, unindo a cena do filme, a colocação dele, ao ensinamento bíblico, eu penso em viver um dia de cada vez. É claro que eu penso com responsabilidade para o futuro, porque senão a gente não poupa dinheiro, senão a gente não investe dinheiro. Mas, velho, eu acho que a melhor coisa que a gente faz, e eu tenho esse exemplo pelo que eu já vivi na vida, toda vez que eu tentei prever o futuro, eu errei. Toda vez que eu tentei programar alguma coisa para daqui a 5 anos, saiu totalmente do eixo. Então, velho, sim, eu digo assim, sabe, a base legal é toque o foda-se, meu amigo. Você tem a responsabilidade, faz o que você tem que fazer, certo? Seja bom para as pessoas ao seu redor. Não confunda gentileza com gentileza. Saiba diferenciar o que é bom e o que é ruim para você, quem presta e quem não. Tem esse filtro bem apurado. E viva um dia de cada vez. Massa, cara. Sabe? Bom, você quer deixar algum comentário, alguma coisa que quem quiser lhe encontrar, alguma mensagem para alguém? Quem quiser me encontrar pode olhar lá nas redes sociais, se buscar no Instagram Marcílio Rubens, vai me encontrar. Se quiser ver minha atuação profissional lá, tem algumas sustentações orais. Se quiser me ver no YouTube em atuação, em júris que são simulados, não são júris reais, mas que retratam um pouco da dinâmica de um júri para entender um pouco sobre isso. E ver também uma atuação quase que teatral, né, mas muito bonita, modéstia à parte, é muito bonito o que se vê lá. Tem um júri de Lampião, parte final, né, e o júri de João Grilo também, parte final. Se você colocar lá no YouTube, você vai encontrar os momentos em que eu atuo nesses júris e vai ver um pouco do meu trabalho. Mas me encontra no Instagram, né, Marcílio Rubens, você buscar lá, você vai encontrar. E eu tô dentro de um mundo, e eu acho que eu queria encerrar dizendo isso aqui, Toninho, para as pessoas que nos ouçam amanhã, que nos ouçam daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, né? Espero eu estar lá. Se Deus quiser. Mas eu quero que as pessoas ouçam e continuem linkando o que ouvirem daqui a 10 anos com o que eu estou dizendo hoje, né? 1º de junho de 2022. Façam todo esforço para vocês contribuírem para que o mundo ao redor de vocês seja melhor do que ele era quando vocês chegaram. Porque de nada adianta ao homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Isso está escrito lá na Bíblia também. De nada adianta ao homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Muito bonita frase. E se você enxergar o mundo ou sua realidade como uma forma de você apenas oferir lucro, vantagem, e ser a pessoa que sempre sai ganhando em tudo, você certamente já está perdendo, né? Então, faça um esforço para você tornar o mundo melhor do que ele era quando você chegou aqui. Cara, muito obrigado, viu? Fico muito feliz de estar aqui. Pessoal, comenta aí o que vocês acharam do podcast, pode curtir, siga o canal do YouTube da gente, viu? E Marcílio, muito obrigado, foi um prazer imenso. Prazer meu. A casa está aberta, quando precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. E se Deus quiser, até o próximo Labuta, pessoal. Uma boa noite para vocês, ou uma boa tarde, bom dia, não sei que horário você vai estar ouvindo, né? Obrigado, Toninho.